Olá, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então tá bom. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive um sonho americanizado, assim por dizer, sobre acampar. Ai, mas acampar não é só de americano. Eu sei, mas eu tô falando sobre aquilo de ficar queimando marshmallow e fazendo s'mores, enquanto você fica em volta de uma fogueira. Tudo isso é uma coisa meio americana que a gente assiste nos filmes e na série. Isso não tem como negar. O problema é que, como tudo aqui no Brasil, é sempre muito caro. Então uma barraca deve custar o valor, sei lá, de um carro. E a outra opção seria ter um carro também, né? Pra acampar. E eu não vou nem entrar no mérito de ter amigos o suficientes pra conseguir fazer um rolê legal. Mas o fato é que eu nunca consegui fazer isso, por vários desses motivos e também outros. E é por isso que hoje a gente vai reagir a um vídeo que vai fazer que você também não acampe mais, por opção. Então, já que eu não consegui acampar, eu vou traumatizar você pra que você também não acampe. O vídeo em questão vai ser esse daqui, 9 filmagens que revelam por que acampar sozinho é uma péssima ideia. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, você já sabe, se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito, deixa o seu like aqui no vídeo, me segue lá nas minhas redes sociais caso você ainda não me siga, e claro, deixa aqui nos comentários a sua indicação para um próximo vídeo. Dito isso, bora lá pro nosso react. Tem muita gente que gosta de se aventurar na natureza, mas é sempre bom fazer isso em grupo, afinal de contas, nunca se sabe qual desafio irá O problema é surgir encontrar no um meio grupo, de um né? matagal sem ninguém por perto para dar uma mão. Pessoas que quase perderam a vida, Nossa, flagras um urso. sobrenaturais e muito mais. Veja agora filmagens que mostram Contra o urso, por que acabou. acampar sozinho Acabou, é não tem uma como. péssima ideia. No verão de 2017, Jeff Kyler fez uma viagem solo de acampamento para um local remoto do Oregon. Eu acho que acampar O que solo deveria também ser não- apenas nunca uma faria noite não, você tá abafada doido. de junho na natureza se transformou em um verdadeiro pesadelo e em um mistério que assombra a internet até os dias de hoje. No meio da madrugada, Jeff acordou com barulhos assustadores e muito próximos de sua barraca. There's someone right outside the fucking tent. Tem alguém do lado de fora da barraca? Paralisado pelo medo, ele percebeu que os sonhos eram de propósito, como se algo ou alguém estivesse mexendo nas pedras ao redor do acampamento, num ato de desespero. Será que esse pá tava tentando atrair ele pra fora? Fazendo barulhinhos assim pra ele sair pra ver o que é, e aí... Ele gritou para tentar afastar o invasor. Hey, fucking leave me alone! A resposta foi um silêncio sinistro, seguido imediatamente pelo pior. Sua barraca foi rasgada com extrema violência por algo que não podemos explicar. Pra que ele foi... Mano... Pra que ele foi Tomado gritar? pelo instinto de sobrevivência, Jeff correu para a escuridão da floresta, deixando seus pertences e sua câmera principal para trás. Vixe, eu faria o Enquanto mesmo, eu ia fugia parar cegas, só quando eu chegasse ele em casa. pegou o celular e começou a filmar o ambiente ao redor. O último quadro registrado antes do vídeo cortar capturou perfeitamente a silhueta de uma figura alta e sombria. Mano, caralho, é isso. Pra começar, que eu não teria gritado. Eu teria fingido que eu não existo lá dentro da minha barraca. Aí, caso ele fosse se aproximando... Aí, meu amigo, eu ia chegar em casa deslizando em bosta, mas eu ia chegar em casa. Queria ver essa coisa branca conseguir me alcançar. À sua frente, iluminada pela luz do flash. Por que ele voltou pra gravar também, mano? Só mete o pé e vai embora. Na manhã seguinte, guardas florestais acharam um acampamento em completo caos, com a câmera e o celular largados por lá. Mas Jeff desapareceu sem deixar nenhum Nossa, rastro o mano e sumiu, nunca mais foi velho. visto, sendo esse um dos maiores mistérios da história dos acampamentos. Nossa, mano, acho que morreu, né? Eu não tava esperando por isso. Eu achei que era só, tipo, umas filmagens de acampamento que deu medinhos. Tipo, sustos. Não um assassinato e desaparecimento. Imagine a situação. Você monta o seu acampamento perto de uma floresta para curtir a natureza, mas a curiosidade fala mais alto ao avistar uma abertura misteriosa no chão. Foi exatamente Olha lá, isso que sempre aconteceu começa com assim. o youtuber sérvio Stefan, que gosta, de acampar e também fazer mountain bike. Ele resolveu explorar o que parecia ser uma gruta fascinante que tinha ali na região. Só que em poucos segundos, a exploração virou um cenário de puro terror.
Lógico, já ouviu falar na expressão a curiosidade matou o gato? Fica de boa na sua aí. Pra que ficar enfiando o nariz onde não deve? Você tá doido. Era, na verdade, a toca de um enorme urso. Vai virar lanche. Olha o tamanho dessa porra. O predador surgiu bem na frente dele, bloqueando completamente a única rota de fuga e deixando o rapaz sem saída. Stefan congelou completamente, com o coração disparado, sem saber Com se certeza ele conseguiria cagou na sair roupa. vivo dessa. Ele tá cagado. Com certeza Por isso que o foi urso tá momento cheirando. mais assustador da sua vida. Foi então que o inesperado aconteceu. O urso resolveu dar alguns passos para trás. Em uma coragem nunca antes vista, ele ficou frente a frente com a fera selvagem, que o cheirou e também cheirou sua câmera. Nossa, velho. Ao ver uma brecha, o Cara, é perigoso, mas ele é fofinho, né? Nossa, o urso é muito rapaz fofinho. não pensou duas vezes, meu irmão. Correu direto para sua bike e pedalou desesperadamente para longe dali, deixando o animal e todas suas coisas para trás. Ufa, essa foi por pouco, hein? Nossa, ele ganhou uma segunda chance, cara. Não é todo mundo que encontra um urso assim e sai inteiro, pelo menos. Já imaginou acordar no meio da noite com o rosnado de 2 leões gigantescos rondando sua barraca? Não, nunca imaginei, mano. Você já? É o tipo de pesadelo que virou realidade para um grupo de turistas que estavam acampando, e tudo ficou registrado em vídeo. A única barreira entre as pessoas e os dentes dos predadores era uma fina tela de nylon. Ah. Olha, são dois aqui. O leão macho era o mais curioso. Ele chegou a dar patadas Sempre o na homem, né? estrutura Sempre o e homem. ficou cara a cara com um homem através da tela de proteção da barraca. Em pânico, o campista começou a gritar e os responsáveis pelo acampamento no meio do safari até soltaram uma música alta para tentar espantar os bichos, mas o barulho só aguçou ainda mais a atenção deles. Ixi, só piorou. Especialistas afirmam que os leões não queriam atacar, já que humanos não são suas presas naturais. Eles estavam apenas investigando o local. Aliás, o desespero do homem quebrando o silêncio foi isso. o maior. Não era a intenção dele, não, mano. Ele não queria fazer mal a vocês, não. Era só dar uma mordidinha, mastigar, sentir o sabor do seu osso e dos seus órgãos. Mas ele tava de boa, só queria investigar só. Erro, pois o correto seria ficar quieto até os felinos perderem o interesse. De qualquer forma, o vídeo serve como aviso definitivo para quem pensa em acampar na savana africana. Eu não Quando penso, vão mano. embora, Obrigado. podemos ver o pobre do turista correndo com o coração saindo pela boca, meu irmão. Bom, se ele queria ver um leão de perto, acho que conseguiu, né? Agora ele viu. Nunca mais vai querer. Se tiver na hora é perigoso até na calça ele cagar. O projeto Amber é muito conhecido por mostrar viagens tranquilas de acampamento em uma van na internet. Mas em 2018, durante uma jornada pelo interior da França, o clima de paz deu lugar ao puro suspense. Ao precisar Francês é meio doido, hein? encostar na beira Os de uma caras estrada incendeiam. para resolver um problema técnico na geladeira do veículo, o criador de conteúdo acabou encontrando um acampamento isolado, cercado por uma vegetação densa e com uma atmosfera muito estranha. O silêncio do lugar logo se transformou em alerta quando seu cachorro começou a agir de uma forma incomum. E ele ficou. What are you looking at? You keep freaking me out, dog. There's no one over there. Mano, confia no seu cachorro. Confia no cachorro. Se o cachorro estiver olhando pra algum lugar, estiver cismado com nada, não é nada. Tem alguma coisa ali. Corre e vai embora. Ficando estático e choramingando em direção a um velho poço abandonado. Mano, é um filme de terror. Just where I'm parked, you go down this little track. And there's Seu cachorro tá te avisando, tem um poço abandonado. Certeza que deve ter um demônio morando ali dentro. Seriously freaked out now. A minute ago I could hear like really loud moaning, like just booming across the mountain. So I've come down to where I could hear it. I got to this old well and it stopped. Mas o verdadeiro terror veio logo depois. Uma figura misteriosa, com feições de uma garota vestida de monge, sem cabelo e totalmente descalça, surgiu do nada no meio da mata. Ela ignorou os chamados e continuou andando sem nenhuma explicação.
E é isso que ele devia ter feito, continuar andando sem nenhuma explicação, pra longe dali. Após avistar a silhueta correndo entre as árvores perto da sua van por mais 2 vezes, o homem ligou o motor e fugiu desesperado dali, meu irmão, deixando... Calma, desesperado não foi, né? Porque ele esperou isso acontecer mais 2 vezes. Quando meu cachorro estivesse olhando pro nada e latindo, eu já ia ficar assustado. Se eu tivesse visto um poço abandonado ali, meu cu já ia estar na mão. Provavelmente eu já tá entrando dentro do meu carro pra ir embora. E aí, se de bônus eu escuto vindo de dentro das árvores, dos montes, enquanto você tá cercado de folhas sozinho, amigo, já não ia estar mais nem ali. A monja careca, fantasma, não ia precisar nem aparecer, porque eu já ia estar bem longe da casa dela, entendeu? Desesperado ele não foi. Se ele tivesse desesperado, meu amigo... Mistério no ar. Se fosse uma pessoa de carne e osso, o que uma menina vestida de monja estaria fazendo sozinha no meio da mata? Não faz sentido. Mas nem precisa fazer sentido. Sobrenatural. Só vai embora. No canal Outdoor Boys, o aventureiro Luke Nichols viveu o pior pesadelo de qualquer campista. O que começou com uma noite pacífica. Ah, mano, tinha uma criança junto. Jacob se tornou rapidamente um cenário de puro terror quando uma alcateia de lobos fechou o cerco e começou a sorrir bem do lado de fora da barraca, o que foi muito, mas muito assustador. Nossa. Na mesma hora, Luke abaixou o tom de voz para um sussurro e passou a usar sinais de mão para se comunicar com a câmera. Mas esse silêncio absoluto não era por medo de se expor. O verdadeiro motivo era o receio de que seu filho Jacob acordasse e entrasse em desespero, já que o menino sempre teve um medo terrível de lobos. Mas tá certo, né? Se essa alcateia avança nele, ele vira petisco. E circulando a estrutura. Felizmente, olha o tamanho desses de forma dentes. tão repentina quanto surgiram, os animais decidiram recuar e desapareceram de volta na floresta, transformando o sufoco em um baita de um livramento. O que mais me assustou nem foi os lobos tão próximos, tá? Mas sim as suas risadas sinistras. Eu nem sabia que esses bichos faziam esse tipo de coisa. Nossa, mano, olha a risada. You hear that? O canal turco Humble Soul, administrado por um casal apaixonado por acampamentos, passou por um verdadeiro pesadelo na natureza. Eles viajaram para um lago isolado com o plano de pescar, cozinhar e estrear uma barraca. Cara, por que tem sempre que ser um lugar muito, muito isolado, cara? Eu entendo que a intenção de você acampar é ficar sozinho com uma outra pessoa, com seus amigos, ou só com você mesmo, né? O que não é recomendável se acampar sozinho, caso você não tenha percebido ainda por esse vídeo. Mas precisa mesmo ser um lugar completamente isolado? Que se acontecer alguma coisa, ninguém vai ficar sabendo? Porque se você morre ali, meu amigo, ninguém vai ficar sabendo. Você vai ver a história, sabe? Você não vai ter história pra contar, você vai ver a história. E eu não tô falando nem de animal te comer ou alguém ir lá te assassinar. Mas se acontece algum acidente com você que você não consegue procurar ajuda sozinho, e aí? Você morreu. Morreu de bobeira porque você queria ficar isolado. Inflável novinha em folha. No primeiro dia, enfrentaram um vento muito forte e se abrigaram. Mas o pior aconteceu na manhã seguinte, bem no meio do café da manhã. Sem qualquer aviso, a barraca começou a pegar fogo. Nossa. E eles não perceberam? Eles não estão sentindo um cheiro de queimado? Acontece que um sistema de inversor perto da fonte de energia superaqueceu e as chamas se espalharam em segundos, fazendo a estrutura inflável colapsar inteira para dentro. Parece ser cara, tá? O casal tentou desesperadamente conter o incêndio usando extintor, água e até areia, mas o equipamento foi completamente consumido pelas chamas. Por pura sorte, ninguém estava dentro da barraca no momento do acidente, já que o casal resolveu acordar mais cedo. Tá de boa, mano. Agora é só catar as coisas e ir embora. Apesar do enorme prejuízo material e do choque emocional que os deixou em prantos, os dois saíram totalmente ilesos e gratos por terem sobrevivido a esse susto inacreditável. Deve ter doído no bolso. Parece ser uma barraca bem cara. Esse é um caso do canal K-House, que conta com mais de 124 mil seguidores fascinados por explorações macabras e acampamentos paranormais. Dessa vez, ele e um amigo decidiram passar a noite em uma cabana totalmente isolada no coração de uma floresta com uma reputação terrível, bem na véspera de uma forte tempestade de neve.
A atmosfera do lugar, que já era tensa, ficou completamente insuportável por causa de uma série de gritos terríveis que começaram a ecoar do nada. Grito. O cara tá cagado já também. Não, 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 não. Será que não pode ser algum animal? Porque tem uns animais que fazem uns barulhos que parecem uns gritos, não parece? Mas mesmo assim, fosse um animal ou fosse um grito de verdade, meu amigo, volta pra dentro do seu carro e vai embora. No meio da escuridão profunda, esses clamores de gelar o sangue rasgam o silêncio da mata e mudam completamente o clima do vídeo, deixando os exploradores com um calafrio bizarro na espinha e em estado de alerta máximo. Intuição, escuta a intuição e vai embora. Please, please, please. No, 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 no. Muito assustados, pensando ser uma mulher precisando de ajuda, eles decidem ir em direção aos gritos. Meu Deus do quando céu. eles veem um objeto sinistro. Uma mulher precisando de ajuda não ia gritar assim. That right there. What the fuck is that? Parecendo uma Que é espécie isso? de boneco de voodoo ou um amuleto do mal. E se a presença desse objeto perturbador já não fosse o suficiente para fazer qualquer Tem um mais? dar meia volta, o ápice do terror acontece logo em seguida. Sem nenhum aviso, o grito fica ainda mais forte, agudo e desesperado, ecoando tão perto que os rapazes entraram em pânico total, abandonando a barraca com todos os equipamentos. Eles nunca assistiram a Bruxa de Blair, correndo mano? dali para salvar a própria vida. Mano, Acho que depois dessa é só trocar a cueca e desistir de acampar em lugares sinistros. tchau. Eu ia dormir dentro de uma igreja pelos próximos 6 meses. Ela praticamente gritou no ouvido deles ali. Tinha um objeto amaldiçoado de voodoo pendurado na cara deles. E eles precisaram que o demônio, o fantasma, viesse gritar no ouvido deles pra eles poderem ir embora. Muito burro também, né? Um explorador parou para montar uma barraca, fez uma fogueira e estava esquentando sua comida. O cheiro do rango estava ótimo. Foi quando ele ouviu algo Atraiu o animal, nos galhos certeza. secos da floresta e, ao olhar com calma, percebeu uma coisa chocante. Parecia que um homem saído direto da Idade das Pedras estava o encarando. Um homem? A face é muito diferente aqui, de um ó. Homo sapiens comum, parecendo até mesmo um homem da caverna. Assustado, ele perguntou se Deve ser só um o cara CLT, queria alguma mano. coisa, se estava com fome, mas o que quer que seja, não respondeu nada. Em pânico, o explorador comeu rápido, apagou a fogueira e decidiu montar o acampamento mais à frente. Porém, pouco tempo depois, o mesmo rosto bizarro surgiu o encarando. Quem era? Seguindo o que ele. queria? Por que não falou nada? Sem ter a resposta para essas perguntas. Certeza que esse cara aí tava olhando pra ele como se ele fosse a comida. Esse mano aí deve ter escapado de ter virado sopa, viu? Porque olha, esse pessoal isolado aí ia papar ele. Ele fez o mais óbvio, né? Tratou de cancelar a aventura e ir direto para a segurança da sua casa. Afinal de contas, o cara pareceu olhar para ele. Já pensou, ele e segue o outro cara até a olha casa para dele? Um pedaço de carne. Será que se tratava de um membro de alguma tribo isolada e desconhecida? Ou seria algo mais assustador? Isso já não é assustador o suficiente, mano? Um cara de uma tribo te olhando como se você fosse um prato de estrogonofe com batata palha? Eu ia ficar cagado de medo. Uma família decidiu acampar em uma floresta totalmente isolada, buscando apenas um momento de paz, longe de tudo. Mas o que eles encontraram por lá foi o oposto de qualquer tinha criança. tranquilidade. Criança não, criança é sacanagem. Do nada, um homem surge entre as árvores vestindo uma fantasia bizarra e completamente estranha, mano. O primeiro a notar aquela presença Fantasia? perturbadora é o filho do casal. O sujeito permaneceu estático, observando as crianças de uma maneira profundamente estranha e ameaçadora. Sem pensar duas vezes, o pai agiu rápido, reuniu todos e tratou de dar o fora dali o mais rápido. Mas aí eu fico a pensar, esse pessoal viaja com a família pra lugar isolado, assim, tá levando criança, mano. Eles sabem que o mundo é perigoso, eles sabem que tem gente doida pra tudo que é lugar. E certeza que esse pessoal tem medo também de entidade, né? Será que eles não levam nenhuma arma pra se defender? Ainda mais nos Estados Unidos, o pessoal vai comprar pão com uma arma na cintura. Esse pessoal específico que precisava ter uma arma, eles não levam? E se um doido desse daí aparece vestido desse jeito aí no meio da floresta, perto dos meus filhos, ia ter pipoco. Possível,
Esse caso é a prova definitiva de que, às vezes, o ser humano consegue ser muito mais assustador do que qualquer assombração. Mas e aí? Você preferia enfrentar um Nossa, fantasma muito mais, ou um muito mais. psicopata? Muito mais. Eu, sem sombra de dúvida, preferiria uma assombração, assim, andando lá da minha barraca do que ter um cara me encarando no meio da floresta. O ser humano consegue ser pior do que o pior dos pesadelos que a gente consegue imaginar, tá? Mas e aí? E você? Ainda quer acampar? Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o like no vídeo, de me seguir nas minhas redes sociais e de deixar seu comentário aqui, caso você queira que eu reaja sobre alguma outra coisa, fechou? Então foi isso, um beijo e até a próxima!